Ei, deusa maravilhosa! Como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Hoje temos mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que não é espinhoso, mas ele é doloroso. Muito doloroso. E ele reverbera diretamente no seu negócio, na relação com os seus clientes. E provavelmente, deusa, você está replicando essa dinâmica no relacionamento com teus clientes e talvez, eu tenho quase certeza, que é por isso que os clientes estão indo embora. Vamos falar hoje sobre rejeição. É isso aí. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a dor da rejeição e como é que ela influencia na relação com teus clientes, obviamente na relação com o dinheiro, e como é que você faz para sair desse lugar de dor. Porque é dolorido pra caramba. Certo? Vamos nessa? Então vamos. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações aqui no sininho para que você possa ser avisada de outros vídeos que eu venha colocar aqui. Toda semana tem vídeo novo, toda segunda-feira entra um vídeo novo aqui e eu vou procurar trazer mais vídeos que toquem aí o nosso negócio, a nossa alma e interfiram aí na nossa prosperidade. Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que é isso que eu falei, acabei de dizer no início do vídeo, né, deusa? A rejeição, ela é uma das maiores dores que a gente pode sentir. Eu fui uma pessoa e ainda sou, porque não está totalmente curado. Eu sou uma pessoa que sofri muito com a dor da rejeição. E essa dor, ela reverberou não só no meu relacionamento com o meu trabalho, mas também no meu relacionamento afetivo. Muito. Na relação com os amigos, na relação de modo geral, comigo mesma. Então, é uma dor muito profunda. E ela pode vir de vários lugares. Pode ter sido de algumas experiências que você teve dentro do seu sistema, e normalmente é na relação com a sua mãe, em alguns momentos, em algum momento específico, quando você era pequenina, e esse momento te marcou, e talvez você não se lembre. Na relação com seu pai, da mesma forma, esse movimento te marcou. E quando a gente está falando de rejeição, e não só de rejeição, mas de grande parte dos traumas, das memórias de dor que a gente carrega dentro da gente, trauma nem tanto, mas das dores que a gente carrega dentro da gente, existem as dores vivenciadas e as dores que são percebidas, que são aquelas em que a gente percebe dentro da gente, é a forma como a gente introjeta, é a forma como a gente sente dentro da gente. Falando numa linguagem psicanalítica, como o mestre Freud dizia, são as reminiscências. Uma coisa é o fato, outra coisa é aquilo que a gente percebeu, sentiu e decodificou para dentro da gente. E grande parte das vezes a gente sofre, a gente adoece, a gente sente dor e repete o processo de dor por causa das reminiscências, da forma como a gente introjeta as experiências que a gente viveu dentro da gente. E é muito importante a gente olhar para a rejeição dentro da gente. Por quê? Porque ela é uma dor profunda e ela causa efeitos no nosso corpo. Sintoma. O nosso corpo, você hoje pode estar tendo sintomas físicos decorrentes da rejeição. Então, questões na biota, questões uterinas, então, candidíase, né? Problemas de imunidade. Então, dá uma olhada, se perceba, se observe. Esse é o primeiro ponto que eu já trago para você. Eu vou contar um pouquinho para vocês, para a gente poder adentrar nesse tema de uma forma muito respeitosa, falando um pouquinho da minha história, para que vocês possam se conectar e, quem sabe, aí, poder, a partir daí, se autoanalisar e perceber se isso faz sentido para você ou não. Porque o importante é isso, eu estar aqui partilhando e trazendo
algumas reflexões para que possa iluminar aí o seu interior e isso possa ajudar você a olhar de uma forma diferente para a rejeição, porque esse é o intuito aqui, para que você crie uma nova postura diante disso e possa aí colher melhores resultados, certo? Então, eu cresci numa família de 5 irmãos, eu sou a mais velha de 5 irmãos, e eu venho de um processo de sentir, de dor percebida, de rejeição, como uma dor percebida muito latente, muito forte em mim, principalmente pela minha mãe. Então, eu sempre senti que a minha mãe, ela não me aceitava plenamente. Minha mãe sempre foi muito cuidadora, muito zelosa, mas eu percebia, eu sentia que ela fazia o que fazia de uma forma muito na obrigação, porque foi o que ela aprendeu. Então ela fazia porque ela, na cabeça dela, ela tinha que fazer. E essa percepção foi se fortalecendo a partir de algumas falas dela à medida que eu fui crescendo. Tipo assim, eu aguentei tudo por causa de vocês, né? Eu aguentei tudo por causa de vocês. Tudo que eu fiz foi porque eu tinha vocês. Se não fosse vocês, eu teria ido embora. Então me trazia muito essa sensação de que todas as coisas, ela só ficou porque ela tinha aí uma lealdade sistêmica, uma lealdade àquilo que ela aprendeu com a minha avó, que mães não abandonam seus filhos, ainda que tenha dificuldade, que seja duro, que seja doloroso, não abandonam os seus filhos. Diferente do meu pai, que também vinha de uma situação de dor, de rejeição, de abandono, mas ele aprendeu com a minha avó que pais abandonam os filhos, porque ele foi abandonado pelo pai, e a minha avó, dos 5 ou 7 irmãos que ele tinha, meu pai foi o único que foi escolhido para ser dado para outra família. Então ele foi criado por uma outra família, e deliberadamente, né, entre aspas, porque a gente não sabe o que aconteceu, tudo que a gente sabe é a história. A gente não sabe o que minha avó estava vivendo, o que estava se passando com ela. Então, sem julgamentos, ele foi o escolhido para ser adotado por uma outra família e viveu longe da minha avó e longe do meu avô. O meu avô abandonou a família inteira, minha avó lá com os filhos dela escolheu ele. E isso foi algo que meu pai nunca perdoou. Meu pai nunca perdoou essa escolha da minha avó de ter escolhido ele para ser dado para outra família. Então, eu vim desse sistema, falando especificamente da rejeição, que obviamente vai aí suscitar a dor do abandono e vai suscitar outras dores também, a dor de não ser suficientemente boa, que é outra dor que eu carreguei grande parte da minha vida. Porque se você sente, quando criança, pequenina, que você não é amada pela sua mãe, né? Que ela não consegue te amar, que ela não consegue escolher amar você do jeito que você sente e percebe que é necessário, alguma coisa de errado você tem, certo? Porque assim, como que uma mãe não vai amar um filho? Então você tem alguma coisa de errado. Você não é boa o suficiente para ser amada. Se você não é boa o suficiente para ser amada pela sua mãe, você vai ser boa o suficiente para ser amada por quem? Essa foi a minha configuração, Deusa, por muitos e muitos anos. Então, e tinha um outro ponto agravante aqui quando a gente está falando de rejeição, né? E aí talvez você sinta isso aí, crie conexão. A minha mãe, ela se casou com meu pai, como acho que muitas de nós, muitas de vocês também vão se identificar com isso, um golinho d'água. Que a minha mãe, ela não se casou com meu pai por amor.
não se casou super apaixonada, amando, que foi o homem que ela escolheu para realizar os seus sonhos de família. Não, ela casou com meu pai porque meu pai era o que tinha, entendeu? Meu pai era o cara que estava ali perto dela. Meu pai era louco pela minha mãe, isso é fato. Ele era louco por ela. Era um cara promissor e era a melhor opção que minha mãe tinha diante do exposto. Então, ela já tinha sido abandonada antes, então ela resolveu casar com meu pai. Só que ela não morria de amores por meu pai. E aí, quando eu nasci, juntando com toda a história da minha mãe, de tudo que ela já trazia de padrões sistêmicos do sistema, né, do que ela viu com a minha avó, com o meu avô. Quando eu nasci, eu sou a primeira de 5 irmãos, então eu já venho limpando esse cano aí, por onde os meus irmãos passaram depois. Ela olhava para mim e também projetava sobre mim a rejeição que ela tinha em relação ao meu pai. Porque por escolha consciente, é uma escolha talvez consciente, não sei em que nível, mas se ela pudesse ter escolhido, ela não teria se casado com meu pai. Quiçá teria se casado, não sei. Mas repetindo um padrão familiar, onde as mulheres se casam para ser honradas, ela se casou com meu pai. Então eu já representava aí, nesses meus 50% pai, 50% mãe, uma parte que ela já rejeitava, que era meu pai. Então, eu desde o útero, eu já trago esse sentimento, né? Cris, como é que você sabe isso? Porque mapeando autoconhecimento, 20 anos de autoconhecimento, Deusa. Então, eu só tô contando isso no detalhe para que você possa começar a fazer aí as suas conexões e perceber aonde vem, né? Em que momento, e olhar para você. Encontrar uma rota para olhar para você, certo? Então, eu carreguei esse sentimento durante muito tempo e esse sentimento ainda reverbera na minha vida em alguns momentos. E eu tenho que estar o tempo inteiro desperta para não repetir, para não cair na vala novamente. Porque, Deus, uma coisa aqui, ó, para você acalmar o seu coração, verdadeiramente, eu sou consteladora daqui a pouco faz 10 anos, né? E sou ativamente me trabalho, faço terapia e me cuido. E como consteladora e como constelanda, porque eu faço os dois, e como terapianda, além de psicanalista, terapeuta, eu digo para você que tomar pai e mãe, olhar para as nossas dores, refinar as nossas dores, os nossos pensamentos e os comportamentos que são gerados a partir de todos esses modelos mentais, esses padrões sistêmicos, essa estrutura de crenças que foi instalada em nós, a gente vai fazer isso pelo resto da nossa vida. Significa que não somos boas o suficientes? Não. Significa que estamos despertas na nossa jornada. Significa que é muito importante que a gente celebre cada vitória. Que a gente se olhe com amor e acolhimento e com muito respeito, porque respeito nós só podemos ter por nós mesmos. Respeito é algo que é individual. Eu me respeito. Respeitando quem eu sou, eu olho para mim e falo: parabéns, Cris, pela coragem de se olhar, pela coragem de reconhecer a sua dor, a sua vulnerabilidade, e entender que você está viva e em constante processo de aprimoramento. E eu quero que você tome isso para você também, Deus. Certo? Então, não somos perfeitos, estamos em constante aprimoramento. E o fato de você reconhecer isso, ao invés de você imaginar que te afasta do teu cliente, eu vou dizer para você que te aproxima ainda mais. Então, olhe para você com coragem e com verdade.
Ok, voltamos aqui para o sentimento de rejeição. Como é, Cris, que isso se manifesta? Quais as dinâmicas quais são as dinâmicas que se apresentam na minha relação com o meu cliente e reverberam, impactam negativamente o meu trabalho? Veja, quando a gente se sente rejeitada pela mamãe ou pelo papai, né? Seja em quais circunstâncias forem, a gente acaba, em alguma medida, não se sentindo boa o suficiente. O que a gente faz no nosso trabalho? A gente carrega esse sentimento da mesma forma. Então, como é que eu olho para os meus clientes? Eu olho para o meu cliente como quem vai me rejeitar. Eu olho para o meu cliente e aí eu me saboto na hora de me expor, na hora de falar do meu serviço, do meu produto, porque eu acho que ele não está bom o suficiente, eu não consegui lapidar, ele não está perfeito, porque eu não tenho força para colocar voz e trazer a minha solução para o meu cliente, porque eu tenho medo de ser rejeitada, assim como eu fui pelo papai e pela mamãe. E outra dinâmica que pode acontecer, aconteceu comigo durante os meus primeiros anos como terapeuta, foi os clientes me deixavam no vácuo. Eles vinham, me cheiravam. Ai, olha, você... O que você faz? Ah, eu faço tal coisa. Ah, como que é? Saía andando e me deixava em silêncio. E aí, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Isso talvez seja uma pauta para um outro vídeo, e porque ele é complexo. Mas o silêncio do cliente é uma outra forma da gente se maltratar, porque o silêncio, ele é um comportamento abusivo. Certo? Então, o que eu crio como criadora da minha realidade? Eu tenho medo da rejeição. Então, ou eu não me coloco a serviço, eu não gravo vídeo, eu não faço stories, eu não faço oferta do meu serviço, eu não me coloco para vender e dizer para o meu cliente, meu trabalho é esse, ele vai fazer isso aqui por você, ele resolve esta dor e custa tanto, porque eu tenho medo de ser rejeitada. Ou então, eu crio essa dinâmica de os clientes virem, me cheirarem e irem embora. Porque aí eu reforço a ideia de que eu não sou suficientemente boa. Eu fico criando essa energia de rejeição. Eu fico repetindo a dor da rejeição na minha vida, criando isso, manifestando isso no meu trabalho. Os clientes dizendo não para mim o tempo inteiro. Como é que eu faço para sair disso, Cris? Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ter que sentir essa dor. Eu preciso começar a ver o meu trabalho caminhar. Eu preciso começar a me sentir verdadeiramente amada, digna de quem eu sou e de receber equilibradamente por aquilo que eu faço. Eu preciso me sentir amada nas minhas relações. Aí, deusa, vamos lá. É o caminho de volta para dentro. É olhar para esse interno e repactuar a sua relação com essa dor da rejeição. De onde ela vem? De papai, de mamãe, dos dois? Olhando para esse pai e essa mãe, entendendo que eles, antes de serem um pai e uma mãe, eles são homem e mulher, filho e filha de alguém, e que eles só dão aquilo que eles receberam.
e que provavelmente eles não sabem dar outra coisa porque eles não aprenderam a dar uma coisa diferente daquilo que você recebeu. E outra coisa muito importante, que é um aprofundamento nessa investigação interna, é olhar para ver se isso realmente é um fato ou é uma dor percebida. É a forma como você percebeu aquilo que foi entregue a você pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe. É olhar para essa fonte para que você corte o efeito negativo que o seu trabalho está sofrendo a partir de você, como fonte daquilo que você coloca no mundo através do seu trabalho. Então, olhar para isso com coragem e repactuar essa relação, entendendo que eles são o que são e que agora essa criança que foi ferida e que ela foi verdadeiramente ferida, porque a sua dor, Deus, é genuína. Reconheça essa dor, valide essa dor e agora, como adulta, olhe para sua criança e diga para ela: agora eu cuido. Você não precisa mais se sentir assim, porque eu olho para você. E eu vou dar a você o amor que você lá atrás reivindicou e não recebeu. E não importa o motivo, agora sou eu que estou aqui e sou eu que vou dar a você aquilo que você merece receber. E você merece o melhor. Certo? E aí, a partir desse trabalho, desse autotrabalho, que não vai durar um dia, não vai ser um clique, vai ser um processo de repetição para que você desinstale esse hábito tóxico de se sentir rejeitada, de se perceber rejeitada, de se perceber insuficientemente boa e comece a instalar uma nova frequência, um novo hábito de se sentir amada, de se sentir reconhecida, de sentir que é boa o suficiente para estar onde você está, sim, que você está um passo à frente da pessoa que você quer servir, portanto, você está qualificada a servir o que você tem como solução para ajudar o teu cliente a resolver a dor dele. E com muita segurança, com muita firmeza e com muita alegria. Se respeitando, honrando a sua jornada, se abençoando nessa trajetória. Certo? E começando a criar uma postura de grande dentro do campo de facilitação, de expansão de consciência, de facilitadora de caminho. E olhando para o seu cliente como grande. Se vendo como grande, você vai conseguir enxergar o seu cliente como grande, para que ele também se perceba grande. E olhe para você com respeito. Com respeito não, com honra. Porque respeito só você pode dar a si mesmo. Certo? E você poder guiá-lo nesse caminho de autocura. E poder ofertar o seu serviço. E experimentar e treinar. Dizer o que você faz. Como você vai transformar essa dor em amor. Qual é o caminho de facilitação que você vai trilhar para ajudar ele a sair do ponto A para o ponto B? Certo? É um exercício de repetição. Então, a primeira coisa é essa autoinvestigação e a segunda coisa é repetir esse hábito novo. Certo? Exercitar essa nova postura, certo? Para que você comece a sentir novos efeitos na sua vida. E claro, a dor da rejeição é uma dor latente, profunda, e se você não conseguir sozinha, tenha a humildade de procurar uma ajuda, intensificar a terapia se você já faz, e se você não faz, busque. Busque um campo terapêutico. Aqui na Escola do Saber a gente tem uma jornada que eu chamo de jornada sistêmica, onde a gente trabalha a fonte. Você, deusa, trabalha a jornada sistêmica, trabalha você através da jornada sistêmica. A gente olha para a sua questão, para a sua dor
E dentro da jornada existe sim o espaço para constelar, onde a gente vai levar isso para o campo. E é no campo que isso tem que ser diluído. Essa é uma dor sistêmica, certamente. E é no campo que ela vai ser transmutada. Certo? Se você tiver dúvidas, se você quiser falar um pouco mais, me manda nos comentários, que eu tô aqui para olhar para você, para te servir e para a gente bater um papo. Outra coisa, sugestões de temas sobre a rejeição ou sobre qualquer outro, aprofundamentos, manda aqui nos comentários, que eu adoro quando vocês me escrevem. E aí a gente bate o papo. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha com outras deusas, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o aviso dos novos vídeos aqui no canal. Combinado, deusa? Ó, um beijo na sua alma. Cuida desse lugar, cuida desse canteiro, para que as sementes boas que tem aí dentro de você, porque tem, possam encontrar espaço para crescer. Certo, meu amor? Ó, um beijo no seu coração e a gente se vê por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!